Minha ligação com as histórias em quadrinhos começou antes do meu nascimento. Meu pai gostava muito de ler jornal, revistas, livros e revistas em quadrinhos. Quando minha mãe ficou grávida de mim, meu pai teve uma ideia que acabou mudando a minha vida. Ele falou com a minha mãe: vamos fazer uma coleção de revistas em quadrinhos para esse filho ou filha que estava para nascer. Tanto que eu tenho guardado até hoje lá em casa, com muito carinho, uma revista onde meu pai escreveu na capa: para Clarissa, eu ia chamar Clarissa se fosse menino, ou João Marcos. Então, quando eu nasci, eu tinha uma pequena coleção de quadrinhos me esperando. Nessa época, a minha mãe pintava camisas para crianças para ajudar no orçamento de casa. Era cada desenho mais lindo que o outro. E meu pai continuou comprando quadrinhos, principalmente da Turma da Mônica, que eram as minhas histórias preferidas. E aí, não deu outra. Eu passei a gostar tanto de quadrinhos quanto de desenho. Em casa, eu tinha muito estímulo, mas na escola era o contrário. Bom, para começar, os quadrinhos nem eram aceitos em sala de aula. E o desenho era uma atividade marginal, no sentido de estar à margem do currículo. Durante toda a educação básica, eu não tive uma única aula sequer de arte. E era o que eu mais gostava. E aí eu me sentia um peixe fora d'água, um passarinho preso numa gaiola, sem poder voar. E quando eu estava no 6º ano, teve uma feira de profissões na escola e eu descobri, olha só, que desenhar era uma profissão. A escola não tinha me contado isso. E descobri também que existiam várias profissões para quem gosta de arte. Inclusive, que eu podia trabalhar, adivinha, fazendo histórias em quadrinhos. Gente, a sensação que eu tive é que eu fiquei tão feliz, parece que caiu um raio na minha cabeça, uma luz. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Só que, no meio do caminho, tinha um probleminha, um problemão, chamado matemática. Eu tinha e ainda tenho muita dificuldade com matemática. Todo ano eu pegava recuperação. E aí, quando chegou a 8ª série, que é o atual 9º ano, eu fui reprovado 3 vezes. Sempre em matemática. Sempre. Gente, eu me sentia a pessoa mais burra da escola. E nesse período, eu comecei a trabalhar como chargista e como ilustrador do jornal da minha cidade. Eu passava a tarde desenhando e eles me pagavam no final do mês. Eu falei, é isso que eu quero, sim. É o melhor emprego da minha vida, é o emprego dos sonhos. Só que na escola, eu não saía do lugar, literalmente. E aí, muito desestimulado, eu tomei a decisão de parar de estudar. E aí, no dia, que seria o meu último dia na escola, durante o recreio, a minha professora de história, Marilene Tuller, me viu e percebeu que tinha alguma coisa errada comigo e falou, meu filho, o que está acontecendo? Aí eu comecei a desabafar com ela. Falei, professora, não aguento mais ficar preso na 8ª série. Eu não aguento mais ter que achar o valor de X e Y. Eu já tenho meu emprego, tenho um bom salário. Sabia de nada. E a partir de amanhã eu não volto mais nessa escola. Ela escutou tudo com atenção. Ela me olhou nos olhos e falou assim, meu filho, você pode desistir de muitas coisas nessa vida, menos estudar. O seu emprego você tem hoje, mas amanhã você pode não ter. Você quer um conselho? Muda de escola, muda de áreas, de colegas, de professores. Vai para uma escola mais fraca, que lá você vai conseguir passar. Mas você vai me prometer que você vai continuar estudando e vai tentar o seu vestibular para a arte.
E aí ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim: olha, você não nasceu para fazer conta, você nasceu para desenhar. Se eu pudesse resumir aquela nossa conversa, ela me convenceu de que era possível voar em direção ao meu sonho. E eu segui o conselho dela. Mudei de escola, passei em matemática, e descobri que essa escola que era considerada mais fraca, na verdade, lá na cidade era considerada a escola mais fraca. Na verdade, era uma escola que valorizava os eventos artísticos e culturais. A gente estudava, mas também se divertia. E foi nessa escola que eu me encontrei como estudante. E também foi nela que nasceu o sonho de ser professor. Finalmente, venci o ensino médio, passei na universidade, curso de artes visuais, primeiro dia de aula, empolgadíssimo. Cheguei em sala de aula, o professor também, e ele chegou assim perguntando para a turma, para os meus colegas, por que a gente tinha escolhido aquele curso. E aí meus colegas foram falando, eu quero trabalhar com pintura, eu quero ser um escultor. E aí chegou na minha vez, empolgadíssimo. Sabe quando você está empolgado, que sai até, quando a gente fala, sai até borboleta, passarinho, estrela, assim. Eu falei, professor, eu quero trabalhar fazendo histórias em quadrinhos. Aí, passarinho, borboleta, estrela. Ele falou assim, meu filho, como é que é o seu nome? E eu, João, estrela. Ele falou assim, João, sinto muito, mas você está no lugar errado. O que eu fiz? Chorei, né, gente? Claro, liguei para casa chorando. Mãe, o que eu faço? Mãe. Ela, calma, meu filho. Você já está aí. Vamos ver o que a universidade pode te oferecer. A sensação que eu tive é que aquele professor tinha, cortado as minhas asas. Só que não. Só que eu descobri também que no campo da arte, os quadrinhos não eram considerados arte. Era quase pior que um palavrão falar sobre quadrinhos num curso de artes visuais. E nesse período, eu comecei a publicar meus quadrinhos num jornal e eu vi o tempo todo o que eu aprendi em sala de aula, eu usava no meu trabalho como quadrinista. E eu não entendia a razão daquele preconceito em relação à linguagem dos quadrinhos. E quando eu me formei, eu me mudei para Governador Valadares para ser professor numa universidade, numa disciplina chamada Linguagem dos Quadrinhos, no curso de Design Gráfico. E o tempo todo, com os meus alunos em sala de aula, nas oficinas que eu dava, eu vi que quadrinho era arte. E foi assim que nasceu um sonho, um desejo, na verdade, de tentar o mestrado, numa pesquisa onde eu pudesse comprovar o que eu vivenciava na prática, que quadrinho não só era arte, mas que também podia ser usado em sala de aula como uma modalidade artística. E aí, para minha alegria, eu fui aceito no programa de pós-graduação, na mesma universidade onde eu me formei, aquela que não gostava de quadrinho. E a minha pesquisa ganhou um prêmio, virou até livro, e por causa dela, eu recebi um convite para dar uma palestra em São Paulo, numa universidade, e aproveitei a viagem para realizar um sonho de criança. Adivinhe? Conhecer o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Eu só queria, assim, dar um abraço, agradecer e tirar uma foto, claro. E eu fiz tudo isso. E ainda dei para ele de presente uma revista em quadrinhos que eu tinha feito. E aí saí de lá, assim, flutuando de felicidade, voando, assim, na verdade. E fui para o lugar da palestra, cheguei muito cedo, a universidade estava fechada. E aí fui esperar numa lanchonete, depois de um tempo, meu telefone toca, era um amigo que trabalha com ele, e falou assim, João, você está sentado? Eu, tô. Ele falou assim, João, você não vai acreditar. O Maurício leu a sua revista, gostou muito e perguntou se você tem interesse em trabalhar com a gente
escrevendo histórias da Turma da Mônica. O que eu fiz? Chorei, claro. E ele, João, que legal. Eu sou chorar. Mas de felicidade, claro. Né? E chorando. Eu sei que quando eu desliguei o celular, lá na lanchonete, tava todo mundo assim, ó, igual vocês, todo mundo me olhando, mas não tava nem aí. Nem dos meus melhores sonhos, gente, eu podia imaginar que aquele sonho de infância, um dia, pudesse ser realizado. E nessa época, eu realizei um outro grande sonho, que é o de ser pai. E quando a Ana, minha filha, nasceu, e ela entrou na escola, eu levei um susto, na verdade. Porque eu vi que pouca coisa tinha mudado na educação básica desde quando eu tinha estudado. E apesar dos percalços, dos desafios, a Ana segue trilhando seu caminho na escola. E aí depois veio o Pedro, o meu segundo filho. Era sua vez de voar por esse caminho chamado escola. Só que o Pedro, ele gosta de desenho e de histórias em quadrinhos. E tem dificuldade em qual matéria? Matemática. Aí foi demais para mim, gente. Foi demais. Ter que reviver todas aquelas dificuldades de novo me deixou apavorado. E a questão não é nem a escola que o Pedro estuda, mas é a educação de uma forma geral. Porque a escola tem muita dificuldade com quem gosta de arte, porque ela é cartesiana. A gente precisa escolher entre A e B, A ou B, X ou Y, V ou F. E a cabeça do artista, ela não pensa assim. Aí teve um dia que aconteceu uma situação em relação a isso com o Pedro na escola, e olhando para ele, a imagem que me veio foi a de um passarinho. Uma criatura assim, pequena, frágil, dentro de uma estrutura massificada, que tem muita dificuldade de enxergar as particularidades de cada um. E aí eu resolvi unir duas áreas que eu gosto tanto, que são os quadrinhos e a educação. E criei uma escola fictícia, uma escola que só existe nos quadrinhos, uma escola de passarinhos. É uma série de tiras em quadrinhos que nasceu em outubro de 2019 para falar sobre educação. E aí eu criei um perfil no Instagram para poder postar as histórias. A minha ideia inicial era usar os quadrinhos como se fosse uma espécie de terapia, uma forma de colocar para fora as minhas angústias e as alegrias como educador e como pai de crianças que estão em idade escolar. E quando veio a pandemia, em março de 2020, eu comecei a retratar nas histórias os desafios que estávamos enfrentando na educação naquele período. Era praticamente um diário. E aí, o perfil cresceu. E o que era para ser uma terapia pessoal, acabou virando uma terapia coletiva. Eu não imaginava que uma escola em quadrinhos, quem diria, né, pudesse ser um canal de diálogo, de reflexão e até de transformação do ambiente escolar. As tiras acabam promovendo um rico debate entre os seguidores, e elas são usadas em sala de aula, em avaliações, pesquisas de mestrado, de doutorado, palestras na área, e acabam provocando reflexões que se transformam em ações que podem mudar a escola. A minha vida, esses passarinhos já mudaram. E eu tenho descoberto, na verdade, que os passarinhos acabam simbolizando a escola que sonhamos, a escola que nos permite voar. E eu continuo sonhando, claro. Como educador, eu sonho em ser como
a professora Marilene. Eu sonho em fazer a diferença na vida dos meus alunos, como a professora Marilene fez na minha vida. Essa foto é muito especial para mim. Foi do dia que nós nos encontramos num evento literário, lançando os nossos livros no mesmo dia. Como quadrinista, eu sonho, claro, em continuar fazendo quadrinhos. Quem sabe, tendo Pedro, o meu filho, como um colega de profissão. A gente já deu um primeiro passo nesse sentido. E claro, eu continuo sonhando e acreditando que juntos e aos poucos a gente pode construir uma escola melhor. Uma escola que consiga potencializar as particularidades de cada um. Uma escola que permita que os passarinhos que estão presentes nela possam voar em direção aos seus sonhos. Muito obrigado.